Olá, começa agora mais uma edição do programa Alego Mulher. Aqui ao meu lado esquerdo a nossa jornalista Tiara Castilho. Olá. E ao lado direito a nossa secretária de projetos especiais aqui da Assembleia Legislativa de Goiás, doutora Cristina. Oi, gente. Doutora Cristina, que hoje vai ser mediadora aqui conosco da nossa bancada feminina, né? Para falar com a nossa convidada especial, a deputada federal Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, deputada. Prazer estar aqui com vocês, Emily, Tiara, Cristina. Doutora Cristina, e ela veio para falar de um projeto especial, né? A Procuradoria Itinerante, que está chegando aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, né? Emily, uma honra para o estado de Goiás, a deputada Soraya Santos, com essa articulação também da deputada Leda Borges, que é presidente da Comissão da Mulher da Câmara Federal, trouxeram para Goiás a primeira edição do Caravana Itinerante. A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Federal abre esse importante caminhar aqui por Goiás. Para a gente é uma honra, Soraya, a sua experiência, a sua vivência política, a sua proteção às meninas e mulheres desse país, trazendo toda essa estrutura aqui para Goiás para oferecer para as nossas câmaras, né? São 246 municípios e nós estamos caminhando aí para o 17º município instalado, considerando que a gente começou em março, né, Tiara e Emily, nós estamos bem recentes. Eu fico muito feliz, porque quando a gente olha para o panorama das mulheres no Brasil, você tem muita gente trabalhando na defesa dos direitos delas, seja no empreendedorismo, seja no combate à violência. Nós temos muita gente. O problema é que a sensação que dá é que está todo mundo como poça d'água, sobrevivendo numa estrutura. Então a ideia da Procuradoria, qual é? É justamente colocar todo mundo em rede, porque isso é missão do papel do parlamentar. O parlamentar ele tem que zelar pela legislação, votar leis, Tiara, sim, ela tem que trazer recursos, Emily, sim, mas acima de tudo ela tem que ser garantidora que aquela lei seja aplicada, porque senão você fica votando leis incríveis e as pessoas não conhecem o direito. Então veja, qual é a diferença da Procuradoria Legislativa de outras procuradorias que poderiam ser do Executivo ou do próprio Judiciário? É porque é o papel fiscalizador que o parlamentar tem. Você imagina se as vereadoras desse país colocarem as vozes, divulgando o direito que elas têm, fiscalizando a aplicação dessa lei, o Brasil não vai ser, por exemplo, um país que tem o 5º lugar em violência contra a mulher. Você imagina quando eu cheguei no parlamento, e aí eu quero chamar a atenção para a importância das mulheres na política, acima de tudo. Quando eu cheguei na Câmara de Deputados, foi em 2015, a gente está no Outubro Rosa, olha que loucura. A gente fazia campanha, todas as mulheres botando laço rosa e homens também. Cristina, pasme, as mulheres cadeirantes não faziam mamografia. Exatamente. Sabe por quê? Porque o mamógrafo não reduzia a altura. Nós colocamos na lei. Não alcançava a cadeira. Compra de cadeira com dinheiro público tem que ter redução de altura. Eu tive o privilégio de assistir, Emily, o primeiro exame de uma tetraplégica no Brasil. Isso é dignidade. Dignidade. Nós tínhamos uma situação que quando uma mulher tinha câncer de seio, por exemplo, ela ganhava a prótese do SUS da mama doente. Ela já saía torta. A autoestima é base da dignidade. Então nós colocamos lá na lei. Ganhou uma, tem que ganhar as duas. E pasme, esse ano, Cristina, eu estava numa reunião falando desse tema e um homem se levantou e deu testemunho que a irmã dele vai para o SUS e ganha as 2 próteses. Mas a mulher dele que precisou, o plano de saúde só pagou a mama doente, a outra ele teve que pagar por fora. Então veja, é o olhar feminino que começa a mudar tudo. O sistema viário de uma cidade, o empreendedorismo feminino, aquela mulher que sustenta a família vendendo um bolo, que nem tem noção que ela é empreendedora. Nós temos mais de 45% de mulheres que são chefes de família. E essa sempre foi minha defesa como parlamentar, é trazer o equilíbrio para as decisões, porque a mulher pensa, age e decide como mulher, na sua vivência, dentro da sua experiência e do seu papel. Agora, nós temos um parlamento que é desequilibrado, né, Soraya?
por que o homem vai pensar dessa forma se ele não tem essa vivência, ele não tem essa contribuição? Então, a presença das mulheres, aqui nós temos 4 deputadas, deputada Rosângela Rezende, que é a nossa procuradora atual, e a procuradoria foi construída com 1 ano de mandato para que as 4 deputadas, Vivian Naves, Bia Lima, de Lima, né, a doutora Zeli, assumam esse papel, como você bem disse, construindo essa comunicação para chegar, para primeiro aprovar as leis, que não é fácil, né? Você é parlamentar há muitos anos, sabe que a dificuldade que é, e depois de aprovada que essa lei realmente tenha efetividade, né? Que ela chegue lá nos 246 municípios goianos. goianos. Dado que eu vou falar pela primeira vez. Sabe por que eu escolhi Goiás para ser o primeiro estado a ser visitado? Porque hoje, proporcionalmente, na Câmara dos Deputados, é Goiás que tem o maior volume de mulheres. Olha, nossa bancada. Isso é um dado importante. Isso mostra o papel das mulheres de Goiás. Que elas estão se levantando, estão se colocando. Tem que acabar com essa ideia de guerra de sexo. Sim. Não tem um homem que tenha votado contra uma dessas pautas que eu falei, e eu poderia dar aqui um número enorme. Eu me lembro, Emily, quando a gente estava tirando a algema das mulheres apenadas na hora do parto. Imagina, você está discutindo a primeira infância, como essa criança é acolhida. Humanização, e as mulheres, né? Humanização. E essas mulheres eram algemadas. Os homens olhavam para a gente assim, apavorados. Não é possível que em 2017 tenha isso. Então, veja, quando a gente fala de direitos das mulheres, nós não estamos falando só de violência. É claro que a gente não quer que aconteça violência, mas nós estamos falando de muitas coisas. Eu lembro quando, em 2017, eu conversei com o ministro das Relações de Defesas, eu perguntava assim, ministro, por que as mulheres não podem entrar num navio de mar e guerra e viajar por 6 meses? Ah, deputada, em nome da família brasileira. E eu perguntava para ele, mas quem perguntou para ela se ela quer casar? E se embora casado, será que a gente não está se metendo na relação a 2? E aí a gente fez o seguinte, Tia. E por que o homem que é da família pode? Aí a gente libertou a Marinha, a Aeronáutica em 2017 e depois o Exército. Quando eu olho para trás, olha quanto tempo tem, pouquíssimo. Nós já temos... Em pleno século XXI, né? Em pleno século XXI, mas nós já temos hoje 4 almirantes na Marinha, sendo uma engenheira que trabalha na área de inteligência. Nós já estamos com 5 navios de fragatas adequados para banheiro feminino. Nós estamos com 2 turmas de mulheres, meninas, piloto, né, de avião. Ou seja, ninguém diz que ela tem que ser. A pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, Cristina, é por que não a mulher ter o direito de fazer? Então, nós temos muitas leis que tutelam as mulheres, outras que tem que romper. A gente tem que tratar com muito respeito da violência obstétrica. A gente está falando de cuidado de nascimento. Olha o que está acontecendo pelo país. Como essas crianças estão chegando num ambiente hostil para a própria mãe. E a gente tem que dizer para elas, porque esse é um dado que as pessoas não sabem. Quando ela vai para casa com um filho saudável, ela quer esquecer aquilo que ela passou, porque a gente tem uma tendência a esquecer, mas nós não podemos esquecer. Nós temos que responsabilizar o sistema de saúde, tem que aplicar bem o dinheiro público. E isso passa pela pessoa. Então nós temos hoje um tipo penal, que muita gente não sabe, que é a violência institucional. É quando eu tenho o dever de acolher e eu mesmo pratico a violência. Então hoje não é o órgão que sofre, é aquele profissional, aquele servidor, que tem que lembrar que ele é servidor público. Olha a palavra, é para servir. Então, não é fácil para a mulher. Os indicadores de violência estão altíssimos. E não pode ser uma escolha é um de direito. quem está, é um direito. Você imagina, às vezes eu discuto uma lei nova, que a mulher, quando queria fazer ligadura de trompa, ela, como era a lei até ano passado, ela tinha de ter autorização do marido, ela só podia ligar trompas depois que o filho tivesse com 6 meses. Qual a mulher que vai largar um bebê e voltar para o hospital? Será que está sobrando tanto leito assim de hospital? Então, veja, ela tem direito de fazer na hora do parto, ela avisa e quer fazer. E eu volto e meia, entro, Cristina, em hospital, eu encontro gente assim, não, o secretário fala às vezes comigo assim, mas é porque ela teve filho normal, qual o problema? Liga pelo umbigo. Exatamente. Ela não pode voltar. Ela já tem que sair com a criança com certidão, tem que se fazer com as vacinas. Isso é humanização. Então, você ainda vê, infelizmente, pessoas que dão voto implorando, por favor, para alguém fazer a ligadura de voto. Essas mulheres têm que entender que é direito delas. E se elas não tiverem isso sendo cumprido, aonde que ela tem que ir?
Ela pode registrar na delegacia? Pode, mas ela pode fazer do canal das procuradorias da mulher, seja no município, seja no estado, para nos informar, porque nós vamos trabalhar em rede. Esse é o grande trabalho. Nós estamos abrindo o sistema nosso da Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados, às Assembleias Legislativas, aos municípios, desde que tenha a Procuradoria Legislativa. Nós seremos fiscais e garantidoras dessa lei que a gente vota em direito das mulheres. E é exatamente isso, né, Emily? Hoje nós teremos várias vereadoras dos municípios goianos, várias prefeitas, vice-prefeitas, primeiras damas, que vêm com sede de te ouvir e de fazer essa ponte, né, Tiara, assim, o que a mulher lá, a vereadora lá do interior, que às vezes é só ela ou não tem nenhuma, o que pode ser feito, né? Isso que elas vêm em busca. Cristina, você acabou de colocar, ela está lá sozinha. Já é difícil para a mulher o ambiente político que é hostil. Nunca se teve tanta violência política. Por quê? Porque as mulheres começaram a chegar. Então isso passou a ser uma realidade. Ora, se ela está em rede, ela não está mais sozinha. A gente pode combinar campanhas, por exemplo, o Brasil inteiro colocando uma mesma camisa, né? Trazendo uma bandeira. Nós precisamos compartilhar aquela ação que foi julgada no município, que garantiu o direito da mulher, tem que ser reproduzido, porque a gente tem que ter acesso a essa informação. O trabalho em rede é a chave para que a gente não se sinta sozinha e isolada dentro de um ambiente que é muito hostil da política. Deputada, e quantas ações? O que a gente tem para mostrar para essas mulheres no interior? O que tem sido feito? A gente sabe que a senhora foi eleita Procuradoria da Mulher lá na Câmara Federal recentemente, né, em maio. De lá para cá, quais foram as ações que foram realizadas? Bom, lá na Câmara dos Deputados, ela tem uma estrutura que é voltada para a mulher. Então, dentro dessa estrutura, você tem a coordenadoria. O que faz a coordenadora? Eu já fui coordenadora da bancada. Então, você tem assento no colégio de líderes, você pauta matérias, você aprimora a legislação no interesse da mulher. Então, você tem uma capacidade de articulação interna corporis, né? Você faz a conexão com o executivo, você estimula políticas públicas, que a lei precisa ser aplicada. Esse é o papel da coordenadora. Qual é o papel da procuradora? O papel da procuradora é o inverso. Ela tem que ir para a sociedade. Ela tem que acordar a sociedade na reivindicação dos seus direitos. Na Procuradoria, nós trabalhamos com 4 pilares. O primeiro é permanente, porque é uma necessidade de país. Às vezes as pessoas perguntam se é direito da mulher estar nos espaços de poder. Não é que seja direito, não. É uma necessidade de país. A gente tem que ter clareza disso. Todo país que tem ou uma Câmara de Vereadores, ou uma Assembleia, ou mesmo uma Câmara Federal, espaços sem olhar feminino, essa legislação ela é capenga. Eu acabei de dar um exemplo agora, ela sai torta. Então, é uma necessidade de país para diminuir a desigualdade, para que faça chegar à justiça. Então, a Procuradoria ela tem um pilar que trata especificamente da violência política, porque nunca as mulheres foram tão atacadas, seja como juízas, seja como procuradora municipal. Há pouco tempo a gente viu uma que levou um tapa de um funcionário, né? A dificuldade dela exercitarem a sua profissão. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto é a violência como um todo. A gente está falando da violência obstétrica, a violência contra a mulher. Outro pilar trata do empreendedorismo, porque você não sai da violência se você não fortalecer essa mulher, dando a ela autonomia econômica. A autonomia econômica é um foco, né, é importantíssimo. E a gente está com muito foco nas mulheres da classe C, D e E, que sequer microempreendedoras são e que contribuem para a economia. Deputada, e de que forma que essas mulheres elas conseguem ou elas podem participar ou até pedir uma ajuda da Procuradoria da Mulher? Como que funciona esse trabalho entre a sociedade ou até mesmo através dessas vereadoras, de representantes de município, com vocês? Tiara, você vai ver um exemplo concreto aqui em Goiás. Eu sou parceira da Meta, que trata de todas essas ferramentas digitais. E ela conecta a gente com várias entidades ou vários organismos que fornecem, por exemplo, gratuitamente curso de formação financeira, curso de capacitação, ensinam a vender pela internet. Programas que a gente tem, por exemplo, de incentivo financeiro, que lá na ponta as vereadoras não conhecem, ou as mulheres não conhecem. Então, quando você trabalha em rede, você vai deixando isso. Por exemplo, aqui em Goiás, a Caliana vai vir representar a Meta. Ela já vai trazer o exemplo de alguns. A vereadora que quiser, ela vai chamar aquele núcleo feminino do seu município
e ela já vai entrar direto. Eu não vou mais intermediar, eu só vou fazer a apresentação. E pode fazer essa conexão hoje mesmo. Já vai ser feita hoje aqui. Então, a Procuradoria de Goiás, ela passa a ter uma ferramenta, um contato direto com todos eles, porque tem, por isso que eu falo de poça d'água. Tem muita gente fazendo coisas gratuitas, porque estão trabalhando no sentido de gerar o quê? A dignidade da mulher. Então, a gente precisa linkar tudo isso. Então, o grande papel da Procuradoria é justamente ser articuladora e unir essas pontas, porque lá em cima a gente conhece esses movimentos. Então, dentro do empreendedorismo ou da autonomia, a gente tem lá área específica para quem é da área rural, área específica para quem é da área industrial, área de serviços. E a gente está com esse foco. Vocês vão perceber isso aqui na Assembleia, não vou adiantar muito os assuntos, mas vocês vão ver que por onde a gente passa, a gente já vai deixando todos esses contatos. E assim também a gente vai atuar como quarto pilar para fechar o papel da Procuradoria, que é na saúde da mulher. Nós temos questões específicas, como eu dei exemplo, que a gente precisa aprimorar e garantir que os prazos sejam aplicados. Então, dessa forma, a gente vai tirar... E isso é muito importante, sabe, Emily? É tirar o juridiquês. A gente tem que partir do princípio que nós temos que simplificar a legislação. E para não ficar só no papel, né, deputada? Não só ficar no papel, mas que esse papel seja acessível. O exemplo que eu dei lá do PROCON, a pessoa às vezes não sabia ler e escrever, mas ela sabia do direito dela. A gente tem que fazer com que as mulheres desse país conheçam os seus direitos, independente da sua formação. Então você tira o juridiquês e diz assim, ó, por exemplo, nós temos um indicador enorme de feminicídio. Emily, as pessoas têm que entender que feminicídio é o único crime evitável, porque ele dá sinais o tempo todo. Então, se o sistema funcionar, essa mulher não vai ser morta. E o que falta no meio disso tudo? Informação desses sinais. Então tem que entrar em escola, tem que fazer palestra, tem que fazer divulgação em programas como esse. Programas como esse, gente, eu quero aliás dar os parabéns a vocês, cumpre uma missão cívica para o país, porque vocês estão levando informação real, de uma forma simples, que vira um canal também de comunicação. Então é importante, havia uma denúncia pelo canal, né, pelo programa Alego Mulher, que vai passar para a Procuradoria, que dentro do limite ultrapassou a força do Estado, vai ter lá em Brasília esse órgão. Então quando a gente chega no Estado, por exemplo, eu venho com o CNJ, que é a última estrutura da Justiça, mas eu tenho representante do TJ de Goiás, que vem para o encontro. A gente traz o Tribunal Superior Eleitoral, mas a gente precisa do Tribunal Regional Eleitoral, porque ano que vem vai ter eleição. Vamos ver como é que vai acontecer essa campanha em relação às mulheres, porque os casos são absurdos e eles não podem demorar. Por quê? A violência está lá, mas depois que a pessoa ocupou aquela cadeira, como é que você toma? As pessoas também não podem usar mulher laranja, por exemplo. Hoje nós estamos derrubando a chapa inteira. Tragam mulheres que queiram ser candidatas, com conteúdo, porque a cultura do Brasil, a pessoa diz assim, a mulher não gosta de política. Não é verdade. A mulher é militante, 44% em média dos partidos são de filiações femininas. Só que a lei eleitoral é que nem um teto de vidro. Eu olho, eu acho que posso voar e bato ali em cima. Então a gente tem que mostrar o que está acontecendo. As mulheres são chamadas para emprestar, Cristina, o CPF, você sabe muito bem. Não para ganhar a eleição, mas a gente quer mulher para competir. Então a gente tem hoje ações que garantem recursos de 30% para as mulheres, tempo de televisão e rádio. Que é muito importante. Que é muito importante. Por quê? Que é muito importante, Emily. A mulher não se move pelo poder, a mulher se move por causa. Você pega a Cristina, virou política, ela trouxe uma bandeira pelo que ela passou na sua própria história. A mulher entra para defender a bandeira do câncer, a bandeira do autismo. Ela entra porque ela já tem dupla jornada, então não é fácil estar na política. Você tem uma renúncia muito maior. Então é importante, quando você fala do tempo de televisão e rádio, quando ele é obrigatório, eu costumo brincar que do rádio antigo, a hashtag, a mulher precisa ter voz, porque ela tem trabalho pra caramba. E as pessoas ganham essa visibilidade e é por isso que elas estão aumentando. E isso assusta. Isso assusta, mas nós não temos que permitir que mulheres sejam afastadas do espaço de poder porque estão sendo atacadas. Atacadas aonde? No seu físico, na sua família, no emocional. Então, esses programas, Cristina e Emily, que vocês estão fazendo, por isso que eu digo, é um papel cívico enorme. Elas têm que olhar assim, peraí, foi possível ali, é possível para mim também, eu não posso me calar.
Então, nosso papel não é estimular a guerra de sexo, porque eu não acredito nisso. Eu acho que o homem cidadão não cria filha para apanhar de ninguém, não cria filha e investe na educação para ganhar salário desigual. Eu duvido que o homem cidadão queira que a sua esposa, a sua mãe, passe uma situação na saúde que não seja acolhida. O homem cidadão chega junto. Isso não é guerra de sexo. Agora, o homem está precisando de nos ouvir. Porque é aquela frase, nada sobre mim sem mim. Não dá para ele só definir uma lei que vai tratar de uma legislação, seja ela qual for, sem ter o olhar do contraditório feminino. Porque vai ficar faltando alguma coisa, como faltava na questão da cadeirante na campanha do câncer. Com certeza. Deputada, nosso tempo está quase se esgotando. E, Tiara, eu acho que seria bom a gente também contar para o pessoal que está em casa, né, um pouco sobre a sua história, para a gente conhecer quem é Soraya Santos, né, a sua trajetória política, como você se ingressou na política. Bom, eu sempre fui militante política, eu fui representante de turma de todas as salas que passei, presidente de Grêmio, e eu nunca me enxerguei política. Isso é importante, porque assim como eu, muitas mulheres não se enxergam como política. Eu achava que meu papel era só contribuir com a militância. Eu sou professora, eu sou advogada, eu sou casada, eu sou mãe, sou avó, fiz direito e eu no meu 3º ano de direito, eu sempre defendi tudo que eu acredito. Eu entrei com um processo, eu me formei na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e eu no 3º ano já entrei com uma ação contra meu professor por discriminação à mulher, porque eu me casei e tive 2 filhos durante a faculdade, só para vocês entenderem. E continuava sem me enxergar como política. Em um determinado momento, o meu marido falou, Soraya, por que você não vai entrar na política? Ele já tinha um legado político e vai defender suas teses. E eu achava que meu papel era só isso. Quando eu chego na Câmara dos Deputados, eu não tive outro mandato que não fosse de deputada federal. Eu vim direto para a Câmara de Deputados. A minha reflexão no primeiro momento, Emily, foi o seguinte: quantas mulheres têm o apoio do marido, da família, para disputar a política, para defender aquilo que acredita, porque não tenham dúvida que a única forma de modificação de sociedade é através do processo político. É guerra ou política, não tem outro caminho. E eu falei o seguinte, bom, preguiçosa eu não sou, se for meu destino eu vou estar lá. Quis Deus que eu estivesse lá. E foi importante demais, porque não só porque eu ser advogada, eu comecei a ver a legislação pela construção. Eu via na aplicação, com muitas críticas. Depois eu fui olhar a legislação como que faltava coisas no direito das mulheres. A lei fica tutelando as mulheres até hoje, seja para desfazer a sociedade, coisas absurdas em pleno 2023. Tem coisas que a gente vota hoje que a gente vota assim com choque, sabe? E aí eu comecei a entender que o Brasil não seria o Brasil que eu acredito se não tivesse mulheres em espaço de poder. E a partir dali eu não parei mais. Então a gente coordenou a bancada feminina que age suprapartidariamente. Isso é bom deixar isso claro. Nós não temos cor partidária quando o assunto envolve a mulher, envolve família, envolve a proteção da criança e do idoso. Se você olhar para a Câmara dos Deputados, as mulheres entram em massa. As pessoas têm mais de dizer assim, aquela mulher eu não concordo, não me representa. Gente, todas as mulheres nos representam. Porque o que nos diverge delas é menor do que tem que nos unir a ela. O câncer não tem cor partidária, a educação não tem cor partidária. A nossa visão pode ser diferente. Uma quer mais sindicato, eu quero menos. A outra quer mais Estado, eu quero um Estado mais enxuto. Mas isso não pode ser suficiente de ser contra outra mulher. As mulheres precisam se unir, se levantar, defender os pontos comuns. E é assim que a gente age na Câmara dos Deputados. E é assim que a gente está caminhando pelo Brasil afora. A gente ainda encontra, infelizmente, Tiara, mulheres que dizem assim, eu cheguei aqui com meu esforço, eu não preciso de cota. Gente, que bom que chegou com esforço, mas ela tem a obrigação de suavizar. Se eu olhasse para o pai que plantou, foi um agricultor para o filho estudar, ele não ia dizer para ele, meu filho tem que ir para a lavoura também. Ele quer que ele aprimore, então as mulheres têm que aprender a puxar umas às outras. Nós temos que parar de dizer assim, eu sou a primeira mulher que fui isso, primeira presidente daquilo, tem que começar a ficar normal. Eu já estou provocando aqui, Goiás, eu estava passando, a primeira coisa que eu fui ver foi o painel dos presidentes, não teve uma mulher presidente, como não teve na Câmara, vamos começar a fazer pressão. No Judiciário, a gente brincava, a Casa da Justiça tem que ter justiça em casa, nós temos juízas incríveis na primeira instância, mas quando você vai ver a pirâmide
ela afunila. Então nós estamos numa campanha pela paridade no judiciário. Ganhamos uma decisão há 15 dias atrás que foi incrível. Você tem duas formas de promoção. Uma é por antiguidade, outra é por merecimento. Sabe o que as mulheres conquistaram? Na vaga de merecimento vai ser assim daqui para frente. Uma vaga vai ser lista tríplice só de mulheres, juízas. Que legal. E a outra vai ser lista mista. Depois volta uma lista só de mulheres, até ter paridade. Excelente. A OAB já está lá 50% e 50%, porque tinha OAB mulher, mas a gente quer a direção, porque é que nem o partido político. Você é presidente da sua estrutura partidária mulher, mas você não tem autonomia econômica, você não tem decisão sobre diretório, todo mundo sabe o que acontece. Chega na hora, eles fazem intervenção. Então a gente quer 50% e 50%. Nada menos do que isso. É um direito. É inadmissível o Brasil ter hoje, 2023. Eu estou repetindo que você chama atenção, Emily, toda hora para isso. Nós temos 5 estados brasileiros sem mulher. Entre esses 5, o estado do Amazonas. Como defender a população ribeirinha? Como falar daquelas meninas que vão buscar água e são estupradas, pagando pedágio todo dia? O Brasil não pode continuar acreditando em Boto Rosa. Não dá para ter uma Câmara de Vereadores sem mulheres, uma Assembleia Legislativa sem deputada e um Estado brasileiro sem uma representação feminina, porque a lei é capenga. É por isso que até hoje, nós, quando chegamos na Câmara Federal, a gente tem que falar pelas mulheres. Porque, infelizmente, tem muitos espaços que não tem mulher. E a Procuradoria Legislativa traz um papel fundamental de ser maestrina no Estado de todas essas vozes femininas do Legislativo. Então, nós precisamos estimular a reeleição dessas vereadoras, estimular mais mulheres na política, não permitir que nenhum município deixe de ter uma mulher. E elas têm que entender que não é indicação legislativa, não. Elas têm que ser a voz das mulheres que sofrem e não podem falar. A voz das mulheres que têm direito assegurado, por exemplo, uma menina que abandona a escola, que infelizmente a pessoa diz assim: ah, você teve filho? Agora vai criar. Peraí, cadê a tecnologia? Vai fazer a distância, vai só fazer prova. O ensino tem que acolher essas meninas. Foi mãe precoce? A gente não queria. Mas não é por isso que ela vai deixar de se qualificar. E cadê o pai dessa criança, né, Soraya? Ninguém põe homem na discussão, né? Tiara e Emily. Deputada, o nosso assunto está maravilhoso. Acho que a gente conseguiria conversar com a senhora aqui mais umas 3 horinhas tranquilamente. Mas, mais, né? Ou até mais. Viu? Muito bom falar com a senhora, muito bom receber aqui, né, na Casa de Leis do Estado de Goiás. Seja sempre muito bem-vinda quando estiver passando aqui pela nossa capital. Até mesmo venha um dia tomar um café conosco e falar um pouco mais sobre esse grandioso trabalho da senhora representando todas nós mulheres, né, e todas nós como sociedade de forma geral. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada, Tiara Castilho. Foi uma honra estar aqui. Eu quero dar um testemunho que eu fiquei impressionada, que eu acabei de chegar e como as mulheres dessa casa são articuladas em 2 minutos, já se movimentaram. Eu percebi uma união incrível entre vocês. Parabéns, porque o que eu acredito é numa frase de uma pessoa e já me despeço assim, que o ser humano é um anjo de uma asa só. Precisa estar abraçado um com o outro se quiser voar. E o que eu vi aqui através de vocês, na prática, em pouco tempo eu já identifiquei uma sororidade, uma união de uma ajudando a outra, e eu espero que as nossas vozes possam inspirar outras mulheres a voar alto. Amém. Muito obrigada pela sua participação, deputada federal Soraya Santos. Obrigada, doutora Cristina, por mediar esse programa aqui conosco. E obrigada, Tiara Castilho, também. E eu quero agradecer a parceria de sempre da TBC aqui com a TV Alego. Termina agora mais um Alego Mulher.